Boa noite. Hoje o assunto da nossa live de segunda é comunicação digital para o terceiro setor. Um assunto muito relevante porque a gente vai conversar com a Ana Paula Tavares, da Aporama Digital, Marketing Digital, para a gente discutir um pouco, né, como é que promovemos fazer o bem, né, causas que geram bem-estar social. Um assunto muito importante e que deve interessar a muita gente. Ok? Boa noite, quem está entrando. A Ana já entrou. Deixa eu ver, já convidá-la aqui. Oi, Marilu. Oi, Ana. Olá, Tudo boa bem? noite. Tudo bem, você? Tudo ótimo. Que bom. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Estou te ouvindo bem. É engraçado que quando você entrou, deu um ecozinho, mas eu acho que agora É? acertou. Tá. Se não, eu boto aqui o fone. Eu tô tentando sem. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá, vamos tentar assim. É, o Rodrigo entrando. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Fala, Caruso, tudo bem? Então, como sempre, Ana, a gente espera aí uns 3, 4 minutinhos para a galera ir chegando, né? Para a gente ter uma audiência boa para começar. Eu já estava anunciando, né, que esse é um assunto que eu vou ter que abusar de você, tá? Do seu conhecimento, porque tem vários assuntos que todo mundo acha que conhece, né? E, na verdade, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala especialmente, né, do marketing no mundo digital, eu tenho aprendido, particularmente com vocês da Aporama, que é preciso muito conhecimento, muita estratégia do que é esse mundo, né? E, especialmente, falar em comunicação para o terceiro setor também pode gerar aí uma confusão, né? De qual é a diferença, né, do terceiro setor para as organizações com fins lucrativos que vendem produtos, serviços e tem o conceito de cliente, muitas coisas diferentes. E aí, Ana, eu vou explorar para o bem dessa comunidade que está nos ouvindo aqui hoje o seu conhecimento, porque eu tenho certeza que tem muita gente interessada em promover, fazer o bem, né? Mas ainda não sabe como. Tá bom? Tá ótimo. Vamos juntos. Vai ser bem legal. Estou à disposição e vamos nessa jornada aí. Que é longa, mas que é muito Vamos só antiga. aguardar aí mais uns 2 minutinhos, mas eu já vou fazer um Uhum. convite para a galera que já chegou. Quem tem uma curiosidade, uma pergunta para fazer sobre esse assunto, né, da comunicação digital no terceiro setor, coloca aqui que eu já vou anotando e vou compartilhando com a Ana, tá bom? Fiquem à vontade. Você está no Rio, Ana? Tô no Rio. E esse verão, de repente? De repente verão. A gente estava no inverno, no frio, Olha, hoje eu e estava de numa das nossas repente, unidades em Del Castilho, né? Lá no Plantão da Manhã, a nossa unidade do Shopping Nova América. Eu pensei que eu estava em janeiro. de Não repente deu para ficar nem começou. do lado de fora. Impressionante. Com certeza, com certeza. Agora vai ser difícil aí a gente controlar a temperatura. Mas vamos que vamos. Ainda dá para aproveitar um pouquinho a temperatura branda antes do verão. É. Ó, vou esperar só mais um minutinho para a gente começar. Pode ser? Pode, sem problemas. Olá, pessoal. Boa noite. Tem várias pessoas conhecidas. Deixa eu só ver aqui quem. Olha, uma presença boa da galera da Cruzada. Que bom.
Oba! Ana, então, para a gente começando, então, né, fazendo um aquecimento, eu acho sempre interessante a gente falar um pouco da tua trajetória, né? Como é que foi essa sua aproximação e, né, adesão ao mundo, né, da comunicação, do marketing, marketing digital e, finalmente, né, marketing vinculado a causas sociais. Como é que foi essa trajetória sua, Ana? Ah, é uma junção de muitas coisas que estão relacionadas a pouco da minha personalidade e também do meu desejo, tanto profissional quanto pessoal. Eu acredito que a gente sempre acaba convergindo para esses dois mundos, né? Fazer algo que a gente goste, que também tem algum propósito, que é o motivo também da nossa conversa hoje. Então, sempre gostei de marketing, queria muito mergulhar no universo da comunicação, acabei tendo algumas oportunidades bastante interessantes, estudei administração, me especializei na França, e aí para outros mercados, conhecer outros países. Então, me especializei, fiz mestrado profissional e acadêmico na França, tive a oportunidade de trabalhar com muitas marcas para mercados internacionais, não só locais. E isso me abriu muito a mente para entender que o marketing era muito mais do que você vender um produto ou serviço. O marketing, ele é também você gerar valor. Nada mais é do que como você gerar valor para o seu negócio, para aquilo que você está disposto a promover. E esse foi um dos motivos que me levaram, voltando ao Brasil, a explorar o mundo do digital que estava bombando, crescendo cada vez mais, e entender como que eu, com a minha experiência internacional, poderia ajudar empresas, organizações, o terceiro setor também, a desenvolver estratégias de um ponto de vista mais consultivo, não só para aplicar, né, estratégias ou ações, mas também entender como que a comunicação, como que o marketing está alinhado aos propósitos da empresa e, a partir daí, como que eu desenvolvo ações que vão estar realmente alinhadas para responder às minhas necessidades. Então, foi a partir daí que surgiu a Forama, com esse desejo de ajudar empresários, empreendedores, pessoas que não estavam preparadas para essa mudança que foi com o advento do digital. O digital entrou sem bater na porta. Literalmente, a gente, quando se viu, já estava utilizando os canais digitais, com Google, YouTube, dentre outros, sites, e não era mais ter para você ter um luxo, né? Mas acabou sendo uma necessidade, se tornou uma necessidade para todos. Então, a partir daí, comecei a me especializar cada vez mais. E o terceiro setor veio de um desejo meu, que sempre existiu, de trabalhar com causas sociais. Eu acredito que todo mundo tem dentro de si um desejo íntimo de ajudar de alguma forma, de colaborar com a sociedade. Na Rede Cruzada, vocês falam muito sobre isso, né, da importância da sociedade civil, de todos sermos agentes de transformação. E eu acredito que, no fundo, todo mundo pensa um pouco. Eu ouço muitos amigos meus quando eu comunico, quando eu compartilho de alguma ação que eu faço. Como você fez? Como que você conseguiu? Também quero, eu gostaria. Ou também já fiz. Até mesmo compartilhando o post da live, algumas pessoas vieram falar comigo, conheço a Rede Cruzada. Ou também tem um projeto. É bem bacana a gente perceber que não só no mundo do marketing, do digital, mas também das causas sociais, muitas pessoas estão envolvidas e não falam, ou muitas vezes não sabem como comunicar sobre os projetos que elas desenvolvem ou participam. Então, é um pouco assim do meu momento. E é muito bom, Nossa! né? É muito bom. Olha, você jogou muita isca. Agora eu tenho que me organizar aqui, que você jogou muita isca e, assim, espetacular, porque você já começa, né, já derrubando alguns pré-conceitos, né, de quem tem um conhecimento muito superficial, né? Porque a própria palavra marketing vem de mercado e aí imediatamente as pessoas associam a vender um produto, né? E aí você traz o conceito de gerar valor, né? Seja uma marca ou uma causa, né? E as pessoas entenderem, né, que quando uma satisfação está sendo atendida,
a forma como ela é atendida, isso pode ser comunicado e você entender melhor até o que você está consumindo ou contribuindo. Mas, nossa, eu vou primeiro nessa pegada, depois a gente vai nas outras. Como é que, assim, eu tenho percebido, né, e aí realmente, nessa minha, também uma vivência relativamente longa, né, no mundo do segundo setor, que nos últimos tempos, mesmo o marketing de produtos e serviços, né, com fins lucrativos que seja, começaram a ter uma pegada não só de falar do produto em si, mas de uma identidade que vai além daquele produto, né? Ou seja, um valor relacionado àquela marca a qual eu quero me identificar e muitas vezes até, né, nos últimos tempos, uma outra pegada de, eu não sei se a palavra correta é essa, né, um marketing social que tem a ver com comportamento, né, e não com consumo de produtos. Será que o marketing tradicional já está ensinando a nós do mundo social que o que eles estão buscando fazer é o que a gente tem melhor para promover, que são causas? Sim, certamente. Eu sempre digo que muitas empresas, elas buscam conteúdo para poder promover uma imagem positiva de sustentabilidade, e as organizações do terceiro setor, elas têm isso de sobra. Elas precisam aprender a desmistificar e a comunicar as causas para que mais pessoas possam entender o significado daquilo e colaborar. Hoje, como você mesmo falou, por uma série de questões, né, acredito que a pandemia ela apenas colocou uma lente de aumento no que está acontecendo, a gente está passando por uma mudança dos valores da sociedade. Existe uma busca muito grande pelas empresas, até para que a sociedade aceite elas de uma forma melhor, ter comportamentos mais sustentáveis, não só em termos de produção, mas também na forma como as organizações e os colaboradores eles enxergam o mundo, ações de inclusão, de diversidade, são questões que têm sido cobradas pela sociedade. A gente viu no ano passado muitas situações, Black Lives Matter, para citar um de muitos, que vem impactando diretamente as organizações que estão em busca exatamente disso, de conteúdo, de projetos, de planos, não só para mudar o que elas estão fazendo, mas para comunicar à sociedade. Isso é geração de valor, isso agrega na hora de você vender um produto ou serviço, na hora de você fidelizar, e principalmente para os acionistas, que hoje buscam empresas. Existe uma Green Tech que tem se falado cada vez mais no mundo das startups e empresas que estão buscando crescimento e se escalar. Então, quando você olha para esse mercado, que está ali para vender produtos e serviços, e eles estão fazendo uma total mudança na forma como eles comunicam, o produto deixou de ser o fator primordial ou central da comunicação, para falar sobre os valores da marca, sobre o que eles acreditam, que é uma demanda da sociedade, a gente olha para o terceiro setor e pede por um protagonismo maior dessas associações, que também podem se associar às empresas. Por que não? Muitas empresas, inclusive, buscam esses tipos de associações para poder cumprir o propósito delas, que é mostrar à sociedade que elas também estão preocupadas com o que está acontecendo no mundo. Então, essa conexão é muito importante, é tipo um matchmaking mesmo. Exato. E eu percebi, e aliás, eu até aprendi isso também dentro de casa, tem até um ditado que diz, né? Quer dizer, se você quer fazer o bem, faz, mas fica na sua, né? Não precisa ficar divulgando aí para todo mundo, para você se autopromover. E eu, com o tempo, ingressando no terceiro setor, eu percebo que eu tenho um paradigma, várias pessoas do terceiro setor têm um pudor de promover a causa. E é como se fosse assim quase que conflitante com o trabalho social. Aí eu fico pensando, né? Como é que eu vou divulgar para o mundo que é bom fazer o bem, né? E para eu continuar fazendo bem, eu preciso que outras pessoas
tenham uma adesão a esse trabalho, seja por investimento financeiro, por trabalho voluntário. Agora, se eu não cacarejo, como as pessoas vão saber que elas podem até contribuir, né? Por que você acha que tem esse pudor ainda em muitos segmentos do terceiro setor em comunicar e promover, né? Atrair pessoas para as suas causas? Eu vejo dois movimentos, tá, Renato? Um primeiro movimento vem muito do histórico das doações no Brasil. O Brasil é um país que, historicamente, as doações sempre estiveram atreladas a questões de fé, né, de religião. E de uns anos para cá, você vê que há uma mudança muito grande no perfil, não só do doador, mas das organizações. Houve um crescimento muito grande no Brasil no número de organizações do terceiro setor, de causas, não só ligadas à educação, mas também à sustentabilidade, meio ambiente, dentre outras. E com isso você vê uma entrada de muitos outros perfis de pessoas que antes não eram engajadas em causas sociais, que estão mais envolvidos em querer fazer o bem. Inclusive, tem estudos que mostram que os jovens, hoje no Brasil, são a classe mais engajada, que tem desejo em praticar o bem e participar de projetos de doações. E até para o pessoal que está escutando a gente, que trabalha com organizações ou que tem interesse de expandir, estudos mostram que mais de 70% dos doadores eles buscam informação antes de doar. E 60% eles doam de forma recorrente quando eles recebem informações, comunicações sobre as atividades e sobre o retorno que aquelas ações estão tendo para a sociedade. Então, por um lado, você tem esse movimento de mudança de paradigma mesmo com relação às organizações e como que esse setor está se reorganizando. E, por um outro lado, você tem a questão realmente, eu estou fazendo bem e para que eu vou contar? Não preciso contar para ninguém. Tá, mas você está mostrando o prato da sua janta para as pessoas. E isso, por que a janta pode e uma ação social bacana não pode? Então, tem também um lado de desmistificar realmente, e é algo que eu também vivi. Eu já fui voluntária, além de trabalhar na área de comunicação com organizações do terceiro setor, e inicialmente eu não comunicava, eu não postava o conteúdo. E a partir desse despertar, eu percebi que se eu comunicasse aquilo que eu estava fazendo, eu, além de promover, eu iria despertar nas pessoas também esse desejo de trocar informações e de conversar mais sobre isso. E assim eu descobri que outros amigos meus trabalhavam nas mesmas ONGs ou nas mesmas organizações que eu também trabalhava. Você começa a entender que o mundo ele nem é tão grande assim e você também se identifica com outras pessoas que você nem pensava que tinham um propósito parecido com o seu. Muito legal. Então, fica um convite para o pessoal assim, pensar e realmente trabalhar isso. O Alexandre Caruso, que está aqui como projeto Garrafa no Mar, que é um projeto lindíssimo que ele tem, ele está exatamente corroborando o que você está falando, né? A gente deve promover o que se faz para ser exemplo, ser referência, né? E inspirar outros que isso pode acontecer. E ele faz uma pergunta falando da pandemia, né? Que acabou, né, fazendo com que em alguns comportamentos relacionados, né, à ajuda ao outro, ajuda ao próximo, se manifestassem. O que a gente pode fazer para aproveitar esse momento para promover doação recorrente e não doação por impulso só, né? Aquela doação como a gente está vendo agora, Criança Esperança, aí todo mundo faz uma doação por impulso, né? Mas a cultura, né, de contribuir para um trabalho social de forma recorrente, o que pode ser feito, Ana, para despertar essa vontade, né? O que, por exemplo, uma organização social poderia usar de técnicas, de ferramentas para fazer com que a doação, por exemplo, né, nós tivemos uma experiência conjunta, né, com a Porama, que tem sido assim a nossa assessoria realmente estratégica de comunicação. A gente viu que na pandemia, quando a gente promoveu a distribuição de cestas básicas, foi uma contribuição impressionante, né? Quando a gente fez a campanha. Agora,
a comunicação da causa da Rede Cruzada, né? Da transformação de vidas através da educação, para um mundo mais justo, né? Um país mais justo, tem uma resposta, mas é uma resposta muito mais tímida. O que a gente pode fazer? Muitas coisas, né, a gente pode fazer. E é como você falou, existem ações de curto prazo para questões emergenciais que exigem uma resposta muito rápida. Mas se você precisa de uma resposta de longo prazo, recorrente, o envolvimento das pessoas, não tem como você fazer mágica. É preciso planejamento. E para você fazer planejamento, é preciso, né, Renato, você ter propósito. E a partir daí, você vai estabelecer quais são as prioridades da sua comunicação a partir do seu propósito. Então, é muito importante que as organizações do terceiro setor elas entendam que elas precisam se estruturar. A comunicação ela não é um objeto adjacente, ela não é um suporte, ela é central, ela é muito importante. Então, é fundamental que vocês tenham uma equipe focada. A Rede Cruzada não é fazendo propaganda, mas todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, do presidente, a educadora, todos estão envolvidos na comunicação, tanto interna quanto externa. Em entender, articular e divulgar o propósito, o que é feito, o resultado do trabalho, criar conteúdos relevantes e comunicar, ter um diálogo com quem doa, ter um diálogo com aquelas pessoas que estão em contato, que talvez não doem agora, mas que talvez vão doar um pouco do seu tempo, ou que vão poder recomendar. A gente não recomenda tudo, a gente recomenda hotel, a gente recomenda restaurante, a gente também pode recomendar uma ação social, uma atividade que possa gerar resultado para todos nós no médio e longo prazo. Então, assim, respondendo a pergunta, durante a pandemia, isso ficou muito latente. E o que a gente pode fazer? Sem medo de ser feliz, sabe? Ter um posicionamento, entrar em contato com parceiros. Parcerias são fundamentais, influenciadores. Tem tanta gente com visibilidade, tanta gente com seguidores e que consegue ter um engajamento bacana. É conversar com essas pessoas, criar parcerias, ser ativo, comunicar aquilo que se faz, ter uma comunicação recorrente. Como eu falei para vocês, as pessoas elas doam se elas têm recorrência na comunicação, se elas recebem comunicados, se elas são envolvidas, se elas são tratadas da mesma forma, sabe? E não tem mistério, é isso, é trabalho, é comunicação, Nossa. é envolvimento. E aí é que eu digo, né? Tem muita coisa que depois que a gente escuta, e com a clareza que você fala, Ana Paula, parece assim até que é senso comum, né? Ah, isso é bom senso. Não. Você falou algumas palavras-chave aí que a gente tem que fazer meia-culpa muitas vezes, né? Por exemplo, planejamento, né? Eu tenho que ter clareza do meu propósito, né? Eu tenho que saber o que... Eu posso até querer comunicar. Agora, se eu não sei o que comunicar, não vai gerar um match, né? Não vai gerar um interesse. E vocês têm conversado isso muito com a gente, né? Ter a causa clara, né? E tendo a causa clara, qual é o papel da instituição para aquela causa, tendo a clareza do papel da instituição para aquela causa, quais são as ações. E você falou uma coisa, né? Quais são os projetos, as ações. Você falou uma coisa que eu acho que, enquanto você falava, eu vejo isso até dentro de casa, né? Comunicação recorrente. Se eu quero recompensas recorrentes, inclusive afetivas, eu preciso me comunicar sempre, né? Eu não posso pedir por algo sem ter troca, né? E aí eu vejo, né? Eu tenho aprendido com vocês que mesmo nós na Rede Cruzada, quando a gente, né, começou o nosso trabalho juntos, essa importância de dizer o que faz, prestar contas do que faz, com transparência e repetidamente mostrar o que está acontecendo, né? As ações que estão acontecendo. O outro não é obrigado a saber o que está sendo feito. E se ele está contribuindo, a gente tem aprendido isso com vocês, ele adoraria saber o resultado da contribuição que ele está dando. E eu brinco, né, que em casa a gente faz mais ou menos a mesma coisa, né? Ah, eu já amo o fulano, ele tem obrigação
de me reconhecer. Não, todo dia tem que regar a plantinha, tem que repetir, tem que falar, tem que reconhecer. E parece assim, né? O que a Ana Paula está falando é bom senso. Não, se bom senso fosse fácil, né? Vendia no supermercado, né? Exatamente. Não é, e a gente vê que tem muito potencial. Muitas organizações, elas têm projetos riquíssimos, extremamente poderosos, que podem mudar a sociedade. E é preciso criar não só esse diálogo, mas também um senso de urgência sobre a importância daquilo que a gente está fazendo. Não apenas para que a pessoa doe financeiramente, mas para que ela também participe. Participe recomendando, participe presente, participe sendo voluntário ou de outras formas também. Existem diversas iniciativas, aqui mesmo no Rio de Janeiro, né, falando um pouquinho da área da educação, que eu, por exemplo, não era ciente. Eu não tinha ciência desses projetos. Então, se você não tem ciência, como que você vai despertar para a importância daquilo? Então, comunicar, falar, pegar depoimentos, fazer parcerias, pedir mesmo para que conselheiros, presidentes, diretores usem as redes deles, estimulem, tenham essa relevância, entender a importância disso é fundamental nesse processo. Fundamental. E como eu disse no início, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de construção de reputação, de credibilidade, principalmente se o objetivo é atingir grandes doações, empresas, você ter um impacto ainda maior, você realmente precisa desenvolver um trabalho de reputação que requer uma construção através de um planejamento muito bem feito e com uma continuidade. Não é fácil, mas é um caminho. Eu lembro de ter aprendido no marketing tradicional, né? Não basta ser, né? Tem que mostrar que é, né? Exatamente. Você ser e não mostrar que é, não tem como ter a retroalimentação, né? Muito bom. E aí, eu vou até aproveitar a questão da pandemia, porque para uma pessoa, vamos dizer, que não é tão engajada, né, no mundo digital, a pandemia me trouxe esse engajamento à força, né? Aqui a gente conversando agora, né? Talvez há 2 anos atrás, Ana, eu teria te convidado para a gente bater um papo no escritório, num barzinho, porque eu tinha dificuldades com a comunicação digital, né? E a pandemia acabou mostrando, né, o potencial, né, do mundo digital. E a gente sabe que toda ferramenta ela pode ter um bom uso e um mau uso. A gente vai falar aqui do bom uso. E aí, tudo que você falou de planejamento, de comunicação, fica muito mais complexo com essa realidade que a gente está vivendo, né? Em que a gente tinha um mundo real e agora a gente tem um mundo online, um mundo da internet, um mundo digital, em que aparecem novas mídias, novas formas de se comunicar, novas formas de identificar com quem a gente está falando. Eu só posso imaginar como é que o marketing, né, digital entra para alavancar isso tudo, a promoção das coisas. Eu vejo como uma ferramenta muito poderosa, porque diferente do marketing tradicional, que já nem existe mais, mas a gente pode chamar ele assim, entre aspas, o marketing digital, ele te permite um alcance inimaginável. Então, que antes com um marketing tradicional ou com um trabalho no seu entorno, você conseguiria ter um alcance X, com o digital você consegue ter um alcance 2x, você consegue entender quem é a sua audiência, quem são as pessoas que visitam o seu site, que são os seus seguidores do seu perfil nas redes sociais, que conectam com você. Você consegue identificar causas similares às suas e fazer parcerias, trocas. Então, o digital, ele não é só uma ferramenta, um veículo de comunicação. Ele é um veículo de insights, de conhecimento, de trocas. Ele não pode ser visto apenas como eu tenho um perfil, eu vou fazer uns posts ali para mostrar que eu existo. Porque hoje em dia, se você não tem Instagram, você não existe, né? O site, você não existe.
Isso é real, é real. As pessoas ficam na dúvida, principalmente porque tem muito fake, né? Então você precisa ter um perfil, mas além disso, você consegue ter a sua própria audiência, que ninguém vai tirar. Não é a audiência da televisão, né? Então você não está pegando o tempo de ninguém. Você tem a sua audiência de pessoas que te seguem, que estão engajados na sua causa, que querem saber mais e que esperam isso. Eu imagino que todo mundo que está aqui, ou que todo mundo que segue pessoas, ou marcas, ou organizações, elas esperam um retorno, esperam um contato, uma comunicação, uma troca. E as redes sociais, o digital, permite também você ter acesso a esses insights. Então, muito importante que essas organizações, né, tenham pessoas com essa expertise, são profissionais cada vez mais requisitados. E isso me faz um ponto muito importante com algo que vocês, Renata, você principalmente está buscando cada vez mais trazer para a Rede Cruzada, que é aproximar a captação do marketing. Antigamente a gente falava, né, vendas, marketing. E isso também se aplica para as organizações de terceiro setor. Você tem as equipes que trabalham com captação, que vão ter um trabalho com os doadores, os investidores sociais. E aí você tem a equipe da comunicação, que vai fazer lá a newsletter, vai fazer o panfleto. E são dois mundos diferentes. E não são. É um mundo só. Você precisa captar, né, os insights da comunicação, de quem está se engajando, quais são os assuntos que estão sendo debatidos, o que as pessoas querem saber, e ao mesmo tempo entender como que funciona a doação, como que os doadores também eles enxergam as atividades que estão acontecendo hoje, e principalmente com a pandemia, abriu-se um espaço muito grande para que as ações sociais elas sejam abraçadas pela sociedade. Como a gente falou, o mundo quer mais sustentabilidade, mais inclusão, mais diversidade, mais igualdade para todos. Infelizmente, a gente só vai conseguir se a gente dividir. É dividir para multiplicar. Não adianta a gente esperar do governo, porque vai demorar um pouco. Não, exato, exato. E é interessante porque você também coloca, né, que como as empresas do segundo setor elas estão atrelando cada vez mais, né, valores aos seus produtos, à sua marca, elas não precisam reinventar a roda, né? Se elas identificam, por exemplo, projetos, causas sociais, as quais elas entendem que isso vai dar um match com o valor que elas querem identificar para o produto delas, opa, eu tenho uma excelente oportunidade de ser um investidor de uma causa que uma instituição social hoje já existe e tem tecnologia para fazer, né? Exatamente, exatamente. E mais do que isso, vou dar uma dica para vocês. Usem o LinkedIn. LinkedIn é uma excelente ferramenta para networking, é uma excelente ferramenta para abordar empresas, profissionais, iniciativas, criar grupos de trocas também, com pessoas que estão pensando, não só quem está lá na ponta do ando, mas quem está pensando em como transformar o mundo, a nossa sociedade, a nossa cidade, ou o nosso bairro. Tem muita gente pensando em ações e a gente unindo forças a gente consegue ser mais forte. Então, recomendo vocês usarem o LinkedIn, não tenham medo. Isso se aplica para o segundo setor também. O que eu estou falando aqui, eu estou só mudando um pouco a visão, assim, o ângulo, mas em termos de comunicação se aplica da mesma forma. Muitas organizações, muitos diretores de empresas, lideranças que levam, têm muita dificuldade de se posicionar e a gente tem que desmistificar também essa questão. Não, fantástico. Porque elas são para isso, para a gente se conectar com pessoas. E olha, nossa, Ana, eu vou falar como aluno, tá? E como cliente seu. Ela fala do LinkedIn, né? E a gente tem percebido como, com conhecimento do perfil, inclusive, das redes sociais, você vai identificar os seus diferentes públicos, o conceito da segmentação, né? A gente está aprendendo, por exemplo, com a Aporama, que o que a gente comunica no Facebook não deve ser a mesma coisa que a gente publica no LinkedIn, porque são públicos distintos. A gente está aprendendo que no LinkedIn a gente vai encontrar personas
que estão atreladas a pessoas jurídicas, ao mundo, né, do segundo setor, né, a pessoas que podem, por exemplo, trazer principalmente, aportar, né, principalmente, ou um investimento financeiro, ou uma tecnologia, uma expertise de conhecimento que a gente, porventura, não tenha. Agora, no Facebook, a gente tem percebido uma proximidade fantástica com os nossos beneficiários, as nossas famílias. A gente tem usado muito o Facebook para compartilhar as ações que a gente tem feito e que as nossas famílias se orgulham e são beneficiadas por fazerem junto com a gente, né? Eu não tinha a mínima ideia dessas coisas antes de vocês promoverem essas conversas conosco, né? As lives que a gente tem feito. Ana Paula, é impressionante porque, por exemplo, nessas lives, eu, como persona da Rede Cruzada, e tem pessoas aqui que estão nos assistindo, o que para mim já é uma grande recompensa. A conversa da semana retrasada com o Luciano Ramos sobre paternidade, e eu vou dizer mais, paternidade negra, foi um aporte de insights, de conhecimento para a Rede Cruzada, que se não fosse a promoção dessas lives, dessas trocas pelo mundo digital, a gente talvez adiasse esse aprendizado e que quem assistiu a live está entendendo, né? Vocês explicaram isso para a gente. Quando a gente traz um conteúdo de valor para uma conversa numa segunda-feira, às 7 horas da noite, e quem quiser pode até ver isso gravado depois, vai fazer o match disso com a seriedade do trabalho da Rede Cruzada, né? Caramba, olha os temas que a Rede Cruzada traz para a discussão, coloca, né, no seu ecossistema, num trabalho social. Eu estou vendo aqui a Lua, eu estou vendo várias pessoas que passaram nos nossos papos aqui e que eu estou muito orgulhoso de, primeiro, ter aprendido com eles e de ver que eles estão aqui com a gente, né? A rede está se formando nessas lives que vocês disseram para a gente. Olha, isso é bom, né? É bom ter essas conversas, essas discussões, esses conteúdos. E aí, gente, vocês imaginam a Ana Paula e a equipe da Aporama falando para a gente de ter site, de ter blog, né? Da gente emitir as nossas opiniões. E agora eu vou revelar um segredo para a equipe da Rede Cruzada. As lives internas que a gente tem feito, né? É uma forma da gente mostrar para o mundo o conhecimento e o conteúdo que a gente está gerando e está transbordando para a sociedade, né? E a gente aprendeu isso com vocês. E eu imagino quanta ferramenta, quanta mídia, quanta estratégia existe que a gente pode alcançar diferentes pessoas para aportar recursos para a Rede Cruzada, que pode ser conhecimento, pode ser trabalho voluntário, pode ser até dinheiro, né? Exatamente. Perfeito, Renato. Que bom, fico feliz Tô de ouvir o seu aprendendo! depoimento. Está aprendendo super. E que bom que a gente está podendo ter essa conversa para compartilhar e multiplicar. Eu acredito, e acredito que todo mundo que esteja aqui também, que um dos nossos propósitos ao trabalhar com o terceiro setor é propagar as nossas causas, propagar o conhecimento que a gente tem, transformar a nossa realidade e plantar sementinhas para que as pessoas também entendam que isso é possível. É possível a gente transformar a nossa realidade trabalhando duro, investindo tempo, esforço, para que outras pessoas possam também desfrutar de todo esse trabalho. E mais do que isso, as lives são uma oportunidade de troca, são uma oportunidade de aprendizado e são uma oportunidade de geração de insights. Porque falando aí do ponto de vista profissional, e isso eu falo tanto para a Rede Cruzada quanto para quem está ouvindo, que trabalha em alguma ONG ou tem alguma atividade nesse sentido, quando você desenvolve temáticas e a gente, né, busca, reflete muito sobre os temas, sobre as escolhas dos convidados para ter muita qualidade, né, muita troca, muito aprendizado, é também para aprender quais são os conteúdos que geram mais interesse das pessoas, quais são os temas que realmente têm mais adesão com o trabalho que, no caso aqui a Rede Cruzada ou a sua organização faz.
o que eu quero destacar, o que faz sentido para a minha organização eu destacar e trazer de diferencial, quem eu quero trazer para perto para divulgar, porque de uma certa forma você amplifica a sua visibilidade quando você está fazendo esse tipo de trabalho conjunto com outras pessoas. Então, entender que todo esse trabalho ele tem tanto um viés de generosidade, de trocas, de crescimento, mas também um viés de gerar valor, vamos lá, marketing real para a sua organização. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, porque você está fazendo bem, ao mesmo tempo você está aprendendo, envolvendo outras pessoas, ampliando a sua rede e trazendo benefícios. E esses benefícios vão ajudar quem? Quem está na ponta, as comunidades, as crianças, enfim, o planeta, dependendo da sua causa. Então, vejam isso como algo muito positivo, vejam isso como algo muito relevante e projetem sempre para essas atividades, desenvolver esse tipo de atividade, promover conteúdo, todos os tipos. Ai, que legal. Olha, tem aqui um comentário da Bia Novaes, que é uma parceira nossa de longa data, uma investidora social, uma pessoa absolutamente comprometida com a causa, né, da educação para reduzir desigualdade no Brasil. E ela coloca aqui o seguinte, né, quando a gente estava falando, Ana, da doação recorrente, ela fala da importância, né, do envolvimento mais sólido que traz esse compromisso com o longo prazo. E a Bia, ainda bem que ela conhece a Rede Cruzada de longa data, a despeito de, por um período, a gente ter sido muito tímido nas comunicações, né? De dizer o que a gente está fazendo. E a gente retomou, né, esse contato. Eu acho que é um ótimo exemplo, porque na medida em que a gente retomou o contato, por exemplo, no caso, né, com a Bia Novaes, na verdade, além dela estar sabendo melhor o que a gente está fazendo, a gente tem recebido contribuições dela sobre o que a gente pode fazer diferente. Sem a retomada dessa comunicação, eu acho que vocês vão entender, eu espero, né, que vocês capturem a mensagem que eu vou falar. A gente tinha, até 2 anos atrás, a consciência e a predisposição da Bia de dar uma contribuição financeira para a gente. Agora, a gente está se beneficiando não só disso, como também de todo o conhecimento e o comprometimento dela que ela tem com a educação. E tem dado para a gente ótimas contribuições do rumo e de como a gente fazer ações cada vez mais efetivas para reduzir a desigualdade através da educação. Isso é um agradecimento, Bia, um reconhecimento, aproveitando que você está aqui. A Nanda Moreira, olha só, que é fruto do trabalho de vocês também. Ana, desde que recebi o boletim bimestral do meu afilhado, me senti efetivamente parte do projeto e nunca mais deixei de contribuir. Então, a gente vê como, quando a gente realmente comunica o que a gente está fazendo, presta contas, né? Mas não como uma obrigação, né? Mas como uma satisfação, assim, olha o que você está contribuindo para a gente fazer. A doação recorrente, a contribuição contínua, recorrente, vai acontecer quase que de forma natural. Sim, com certeza. E é muito importante contar histórias, né? A gente está aqui compartilhando um pouco da nossa história, do que a gente faz, compartilhar as histórias dos projetos, do que vocês fazem no dia a dia, nas suas organizações, é fundamental, não só para trazer aproximação, credibilidade, mas também para trazer muita verdade sobre aquilo que vocês desenvolvem, sobre os projetos que vocês fazem, porque quando a gente vê, lê, né, o que vocês desenvolvem, legal, bacana, mas para você ter uma aproximação, sentir, né, se sentir tocado por aquele projeto, você realmente precisa contar a história da criança, a história do projeto que vocês estão desenvolvendo. Na Rede Cruzada a gente instaurou, né, uma pauta de
contar realmente os casos, né? Casos de superação, histórias que acontecem, não só dos beneficiados, mas também da comunidade como um todo, porque isso se expande e precisa ser visto dessa forma, como algo que se expande, faz toda a diferença também. Então, em termos de conteúdo, é muito importante não só falar, somos uma organização, doe, ou a gente faz um trabalho super legal, doe, mas quem nós somos, quem são as pessoas, o nome das pessoas, o que acontece. É claro que vocês podem falar, poxa, Ana, mas tem tantas questões aí legais que a gente precisa ter cuidado, nas mídias digitais hoje em dia está tudo tão vulnerável, efetivamente, está tudo muito vulnerável e precisa ser feito com muita responsabilidade e muito cuidado. Então, da mesma forma que a gente fazia antes, a gente faz agora com cuidado, com muito respeito, com autorização, entendendo que é um trabalho de todos para todos. E eu me lembro até de uma frase que, conversando com o Renato, a gente falou, somos todos comunicadores, né? Então, a gente acredita que todos nós somos comunicadores, todos nós precisamos usar a nossa voz para falar dos trabalhos que são desenvolvidos e cabe às organizações, do terceiro setor, entender o espaço que cabe a elas, ocupar esse espaço sem medo e entender que comunicar, pedir, se associar, fazer parcerias, amplificar a voz, realizar lives, ter conteúdo, faz parte, é importante, é necessário e a sociedade precisa disso. A gente precisa disso hoje. Então, não tenham medo de expandir os horizontes e de pedir ajuda e de, principalmente, ter uma visão profissional. Sair do amadorismo e ter uma visão profissional, porque isso é fundamental. Não dá mais para a gente tratar o digital, o marketing, a comunicação. Vou ter ali uma página. Realmente precisa ser dado a devida atenção a isso. Então, fica meu recado aí. Uma outra coisa, né, que me vem quando ouvindo você é aquele conceito da mentalidade da escassez, né? É um luxo eu ficar falando de marketing digital. Não, não é um luxo, é uma realidade. É uma forma que eu tenho de alcançar as pessoas. E uma outra coisa que eu acho fantástico é que, se por um lado a gente tem cada vez mais tecnologias, né, para acessar, para se conectar, né, com a sociedade, com as pessoas, você falou uma coisa aí que é quase atávica, né, quase que dá origem do ser humano como ser social, contar histórias, né? E aí vem o Renato Bobão que se emociona com tudo. A gente tem aprendido, Ana, que a gente achava que as histórias eram só dos nossos beneficiários. E quando a gente começou a escutar e a ouvir mesmo e dar voz às histórias de transformação das nossas equipes, a história de transformação que está acontecendo comigo nos 2 últimos anos, desde que eu ingressei na Rede Cruzada, de investidores, a gente vê que numa instituição, né, de educação, é lugar para todo mundo aprender alguma coisa e se transformar, né? E a gente está escutando essas histórias e a gente está conseguindo dizer para o mundo o seguinte: olha, é uma organização em que a transformação não é exclusividade da criança que está sendo atendida na creche ou daquele jovem que está sendo atendido no contraturno. Ele vai em todos os atores desse processo, né? Todo mundo que está, todo mundo dando e recebendo. E, nossa, os relatos das nossas equipes, dos nossos colaboradores, de alguns investidores, têm sido assim: uau, eu acho que agora dá para mostrar que o trabalho da Rede Cruzada tem a ver com o trabalho que a gente precisa fazer para o mundo, né? Não é alguém ajudando a outro, é a gente se dando a mão e se ajudando, né? Nossa, totalmente. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui ou que já tiveram essa experiência de trabalhar nesse setor entendem exatamente o que você fala, Renata. Você me lembrou agora da minha primeira experiência como voluntária. Eu fui na reunião antes da atividade e eu conheci as pessoas na reunião. E elas conversaram comigo assim,
Ai, minha primeira vez, estou aqui, minha primeira reunião, como é que é para vocês? Ai, eu já estou aqui há 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses. Ai, você vai ver. Não, você não está fazendo isso pelas pessoas, está fazendo por você. O maior impactado vai ser você. E aí eu falei, eu vou ser impactada? E depois da minha primeira experiência, e com algumas experiências subsequentes, nossa, eu me lembro de chegar em casa, depois de eu participar de alguma atividade, ou estar presente, né, e estar diretamente envolvida, chegar em casa e falar, meu Deus, eu mudei, sou uma outra pessoa. Então, realmente, é uma mudança interior, é quase que um trabalho de psicólogo, assim, de terapia que a gente faz, porque coloca muito em perspectiva a nossa vida, os nossos valores, o que a gente faz, né, por que a gente está aqui. E por isso eu entendo que cada vez mais a gente tem um número maior de organizações do terceiro setor com visibilidade crescendo. A gente é um país de muitas desigualdades, são 40 milhões de pessoas, assim, a linha da pobreza, são muitos os problemas que a gente tem, muitas as questões que a gente vive. A gente é um país de muitos problemas que precisam de muitas pessoas com soluções e disponibilidade para ajudar. Então, entendam que essas ações, mesmo de divulgar, de falar sobre o que a gente faz da nossa vontade, já é extremamente importante e relevante para esse despertar. Realmente, eu também me emociono, Renato, porque você fica reflexivo, né? É Olha, impossível não morar no então Brasil e não pensar, né? segura a ponta aí que eu vou ler para você o que a Cassiane está escrevendo. Meu esposo, há pouco tempo, está trabalhando por conta própria, verduras. E pela Casa da Chu, que é a nossa unidade em São José do Vale do Rio Preto, aqui no interior do Rio de Janeiro, com a Rede Cruzada, temos visto o quanto é importante compartilhar um pouco do que temos. Ai, meu Deus, eu posso dizer para vocês o seguinte: o esposo da Cassiane, que eu não sei se é o Paulo, ele certamente contribui com verduras para alimentar as crianças da Chu, que é a nossa unidade lá em São José do Vale do Rio Preto. E provavelmente essa família podia estar numa posição de dizer assim: olha, a gente precisa de ajuda. E, na verdade, ele, com o trabalho dele, está contribuindo com outros, não é com a Rede Cruzada, está contribuindo com a comunidade dele, com as crianças que eles veem lá, né, na Dachu, e é isso que cada um de nós pode fazer, né? E não é um pouco do que temos, é o muito que temos. Obrigado, Cassiane. Não, muito bacana, muito bacana. É isso. E você sabe, Renato, o pessoal que está aqui com a gente, que a maioria das pessoas que doa, que contribui, são as que menos têm. É impressionante quando você observa esse movimento. Mas a gente precisa mobilizar a sociedade como um todo. E aproveitar, não é ser oportunista, mas surfar um pouco nessa fase que a gente está vivendo agora, em que os valores realmente de troca, de ajuda, de ajudar um ao outro, do coletivo, nunca foi tão importante. Falar do coletivo, né? Não é individualismo, não no lugar ao coletivo, mas não uma escolha, essa questão de sobrevivência. Então, entender que somos todos conectados e que precisamos todos estar bem. E as causas sociais, elas têm apelos muito importantes para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Então, falar sobre isso, comunicar, de coração aberto, faz muita diferença. Então, para você que trabalha em organização, não tenha medo de se expor, não tenha medo de criar comunicações, parcerias, de realmente ter um planejamento de comunicação. Para você que doa, ou participa, é conselheiro, ou está em alguma atividade, ou já participou, reative os seus contatos, pega lá as fotos antigas, posta, tagueia a organização, isso ajuda muito a dar visibilidade à TBT. organização também. Faz TBT, doe, converse com a sua empresa sobre os projetos dos quais você participa. Muitas empresas estão se inspirando em colaboradores,
para desenvolver atividades e ajudar organizações, seja financeiramente, seja com doações de álcool em gel, doações de alimentos, doações de brinquedos, doações de N situações que podem estar acontecendo hoje. Vamos ser protagonistas e utilizar os canais digitais a nosso favor sempre, aprendendo com eles e sempre com muita responsabilidade. É um recado. Uhul! Ana, eu queria, né, assim, a gente está chegando, né, no final, e tem uma palavra que você sempre reforça sobre reputação, né? Criar credibilidade, ter reputação. A gente já até falou sobre isso aqui, mas eu acho que é muito importante. Tem muita gente do terceiro setor aqui, né? A Bia também fez um comentário sobre isso. É lógico que reputação não eu sou um BBB, aí agradei todo mundo, pronto, já tenho reputação. A reputação que se sustenta, né? Que vai realmente dar para você alguma coisa a longo prazo. O que você poderia dar de recomendação para criar essa reputação, do ponto de vista do marketing, né? Claro. Para você ter uma reputação do digital que traduz a essência do seu trabalho, é muito importante vocês terem canais de comunicação com conteúdo sólido que sustente esse trabalho. E um planejamento com conteúdo que traduza esse trabalho e a credibilidade do que vocês fazem. Então, dando um exemplo para ficar bem claro. É muito importante, dependendo dos recursos que vocês tenham, claro, é muito importante vocês terem uma página, um site, ou um Facebook, um Instagram, uma presença no LinkedIn também. Primeiramente, vocês terem esses canais. Segundo, ter um conteúdo pertinente. Realmente planejar quem trabalha, quem são os beneficiados, colaborar, quais são as formas de colaboração, o que eu posso fazer para estimular as pessoas. E, a partir daí, ter um planejamento de conteúdo efetivo, que conte a história, que fale sobre como os investimentos são utilizados, quais são as atividades que são desenvolvidas, o retorno que vocês têm, tanto quantitativo quanto qualitativo. Muitas organizações, elas têm relatórios, elas desenvolvem ações de e-mail para comunicar. Então, essa comunicação ativa ela é muito importante. Vocês coletarem os dados que vocês puderem dos seus doadores, parceiros e amigos, e-mail, WhatsApp, criar listas, comunicar o que vocês estão fazendo de forma recorrente. Então, tudo isso auxilia na reputação, na imagem da tua marca, para que ela seja vista de uma forma credível. Usar dados de fontes seguras também. Muitas vezes as pessoas falam de números ou querem argumentar sem embasamento sobre aquilo que está falando. Então, as pessoas... Quando dá as fontes, né? Exatamente, quando dá as fontes. Então, você informar, dar dados, munir as pessoas de informação, de conhecimento, para que elas também possam fazer boas escolhas assertivas, né? Ter uma opinião informada sobre aquilo que se trata o seu projeto. Então, tudo isso auxilia. E alimentar as suas redes de forma constante. Isso é uma forma de você gerar reputação, ter pessoas falando, estimular as pessoas a falar sobre o seu projeto, sobre a sua marca, desenvolver parcerias, fazer com que os seus parceiros também usem e comuniquem. E às vezes pode parecer bobeira, é um detalhe, mas faz toda a diferença. Você falou outra coisa. Na época que você falou isso para a gente, eu tive dificuldade. E eu acho que é uma dica maravilhosa para as pessoas. Você disse hoje, durante a nossa conversa aqui, né? Olha, no frigir dos ovos é contato entre pessoas, né? E aí, eu tinha na cabeça assim, tem lá o site da Rede Cruzada, o blog da Rede Cruzada, mas a Rede Cruzada são pessoas, né? E essas pessoas precisam aparecer, né? Personalizar a instituição, né? Através das suas pessoas.
Porque não estamos falando com inteligência artificial ou com uma entidade chamada rede cruzada, onde não tem corações e mentes, né? E eu acho que essa é uma dica muito boa, né? É não ser tímido ao falar pela instituição, ao promover a instituição pela qual você ou é investidor, ou é colaborador, né? O que seja com relação àquela instituição, né? Mas coloque a sua marca com a marca que você acredita, né? Não seja impessoal, né? Exatamente. É muito importante que as pessoas falem sobre os projetos. Exatamente isso, Renato. As pessoas querem ver pessoas. Pessoas são muito mais seguidas do que marcas. Então, você personalizar, personificar, contar as histórias, a gente falou do storytelling, faz toda a diferença. Isso ajuda muito na reputação, ajuda nessa construção de identificação. Quando a gente fala de marketing, de visibilidade, de realmente capturar a atenção das pessoas, essa atenção está muito alinhada à identificação. Quando a gente fala assim, por que as pessoas amam os influenciadores? Porque a pessoa tem milhões de seguidores? Porque elas se identificam. E é isso, ponto. Identificação, mais relevância, mais propósito, e é dessa forma que as pessoas funcionam, e isso é psicologia, isso não é só marketing nem estratégia, é a forma como as pessoas são e elas pensam. E se é para o bem, a gente pode estimular, através do nosso trabalho, a fazer com que elas pensem e colaborem para o bem. Afinal de contas, né? O mundo está precisando. Gente, e olha, eu vou terminar utilizando esse último conceito que você traz de uma maneira brilhante. A Aporama, que é a nossa assessoria, né, a nossa companheira, parceira no marketing, especialmente no marketing digital, ela é essa pessoa brilhante que a gente acabou de escutar e de bater um papo. A Ana Paula é a cara da Aporama. Vocês imaginam como ela é maravilhosa, né? Obrigada, Renato. É um prazer. A Rede Cruzada também é maravilhosa. Essa cara é a cara de todos que trabalham. Assim, são só trocas. E acredito muito que a gente sempre se conecta com pessoas que têm a mesma vibração, a mesma energia e a mesma visão. E com isso a gente consegue construir coisas incríveis. Então, sempre procurem se conectar com pessoas. Foi um prazer. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, que a gente tenha trazido um pouco, né, da nossa história. Tem muito para falar. Muito! Eu que nunca falou tudo o que deveria falar, mas no tempo a gente consegue passar algumas dicas para vocês. Obrigada, foi um prazer. Olha, brigadão, Ana Paula, maravilhoso. Foi uma aula, e uma aula assim, super carinhosa e gostosa. Que bom, que bom. Obrigada, Renato, Rede Cruzada, pela oportunidade. Um prazer trabalhar nesse projeto incrível, pessoal. Sigam a Rede Cruzada que ainda segue. Isso. Beijo.